Você já parou para pensar que, em certas situações, dizer absolutamente nada pode ser a forma mais eficaz de dominar alguém? Não por timidez, não por insegurança, mas por pura estratégia. O silêncio, quando usado de forma intencional, é uma das ferramentas mais potentes de manipulação emocional e psicológica que existem. E o mais fascinante, ele é invisível. Não pode ser rastreado, contestado ou apontado com clareza. Ele age como uma sombra, silenciosa, mas implacável. Ao contrário do que se pensa, o silêncio não é ausência, ele é presença. Uma presença densa, carregada de intenções. E na lógica maquiavélica, onde o controle é mais valioso do que a verdade, onde a imagem importa mais do que a essência, o silêncio se torna uma arma de precisão. Imagine uma situação simples. Alguém espera que você reaja. Espera uma explicação, uma defesa, um pedido de desculpas, um ataque de volta. Mas você não entrega nada. Absolutamente nada. Apenas observa. Pausa. Sustenta o olhar. Respira com calma. Esse vazio, essa ausência de resposta, começa a corroer o outro por dentro. Porque o cérebro humano detesta lacunas. Ele precisa preencher os vazios com significados. E quando você não diz nada, o outro começa a inventar versões. Suas intenções viram um enigma. Sua posição, um mistério. Sua ausência de fala vira presença constante na mente do outro. Essa é a primeira chave. O silêncio obriga o outro a falar consigo mesmo. E isso, em contextos estratégicos, é devastador. Maquiavel nunca escreveu um tratado sobre o silêncio, mas tudo que ele escreveu pressupõe um domínio sutil da linguagem, e o silêncio também é linguagem. Em política, em relacionamentos, em negociações, quem fala demais entrega suas cartas. Quem fala pouco, observa mais. E quem sabe silenciar no momento certo, geralmente, dita o ritmo do jogo. Há um velho provérbio chinês que diz: aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Essa ideia é levada ao extremo quando alguém usa o silêncio não como retração, mas como forma ativa de manipular a percepção. Você cala, e no silêncio planta dúvidas, pressiona, desarma. Exemplo prático. Em uma negociação, duas partes estão discutindo um contrato. Um lado apresenta uma proposta com entusiasmo, esperando uma resposta imediata. O outro apenas escuta, em silêncio. Não concorda, não discorda. Apenas observa, com calma. Esse silêncio é interpretado como resistência. O outro lado, então, começa a recuar sozinho, ajustar a proposta, adicionar vantagens. Tudo isso sem uma única palavra dita. O silêncio negociou por ele. O ser humano tem uma relação desconfortável com o silêncio. Em interações sociais, ele é muitas vezes interpretado como rejeição, desprezo, superioridade ou frieza. Justamente por isso, quem domina o silêncio causa um efeito psicológico profundo nos outros, um efeito de desequilíbrio emocional. O cérebro procura sinais. Se você responde com raiva, o outro mede sua fúria. Se responde com tristeza, mede sua fragilidade. Se responde com empolgação, mede sua expectativa. Mas se você não responde, não há como medir nada. E o que não pode ser medido, assusta. E o medo é o começo do controle. É por isso que muitas figuras de poder utilizam pausas longas, falas espaçadas e às vezes até ignoram perguntas. Porque sabem que o simples fato de não responder cria uma hierarquia invisível. Quem espera por uma resposta está, naquele momento, posicionado abaixo de quem decide se vai responder ou não. Mas o silêncio também pode proteger. Proteger sua imagem, seu jogo, suas intenções. Quando alguém tenta te desestabilizar, cutuca, provoca ou acusa, responder imediatamente é cair na armadilha. Responder é entrar no jogo do outro.
e entrar no jogo do outro é abrir mão do seu. O silêncio, nesse caso, funciona como escudo, elegante, frio, inquebrável. Você pode até estar furioso, mas não demonstra. Pode estar ferido, mas não acusa. Pode estar confuso, mas sustenta a postura. O outro se frustra. Esperava a reação, não teve. Esperava drama, encontrou a ausência. E o jogo dele começa a perder força. Por quê? Porque você não está reagindo como o script esperava. Silenciar, nesse contexto, é como jogar xadrez de olhos fechados. E ainda assim, controlar o tabuleiro. É fazer o outro mover as peças por impulso enquanto você aguarda, imóvel, até o momento exato de avançar. É importante entender, ficar em silêncio não é o mesmo que ser passivo. É exatamente o contrário. É agir de forma invisível. É escolher não dizer algo agora para causar mais impacto depois. É deixar o outro mergulhar em suas próprias interpretações, enquanto você observa, coleta dados e se prepara para agir. Em um mundo onde todo mundo quer ter a última palavra, quem aprende a ter o último silêncio domina a narrativa. Um exemplo clássico é de interrogatórios. Policiais experientes, ao suspeitarem de alguém, costumam fazer uma pergunta crucial e se calar. Sabem que o desconforto gerado pelo silêncio pressiona o suspeito a preencher aquele vazio. Às vezes falando demais, às vezes se entregando em microexpressões, às vezes simplesmente perdendo o controle. O silêncio estratégico pode ser usado em diversas situações, em discussões. Quando alguém espera uma explosão emocional, reaja com silêncio e expressão neutra. Isso desarma o ataque e gera confusão. Em negociações, após apresentar uma proposta ou receber uma oferta, fique em silêncio. Quem fala primeiro geralmente cede terreno. Em relacionamentos, em momentos de conflito, o silêncio pode gerar reflexão no outro. Pode incomodar, sim, mas também desperta autorresponsabilidade. Em ambientes de poder, uma pessoa que fala pouco e escuta muito transmite segurança, autocontrole e respeito, mesmo sem ter de provar nada. Claro, isso não é uma fórmula mágica. Silenciar demais, sem inteligência emocional, pode virar arrogância ou indiferença. Por isso, o segredo está na intenção. O silêncio não pode ser fuga. Tem que ser tática. Quer um exemplo extremo de manipulação silenciosa? Pense nos grandes estrategistas da história. Líderes, chefes de Estado, mestres da guerra. Todos eles sabiam calar. Sabiam que, ao silenciar, deixavam os outros suar, justificar, especular, desmoronar. O silêncio certo, no momento certo, pode ser mais cruel do que qualquer insulto, mais poderoso do que qualquer argumento e mais memorável do que qualquer discurso. Porque o que não foi dito, ecoa. E é esse eco que vamos seguir no próximo passo. Porque onde o silêncio deixa dúvida, o olhar assume o controle. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. O olhar que desconstrói, como dominar um ambiente sem abrir a boca. Se o silêncio é a lâmina invisível, o olhar é a mão que empunha essa lâmina. Em qualquer interação humana, antes mesmo que palavras sejam trocadas, existe um momento crucial. O instante em que os olhos se encontram. Nesse instante, o jogo psicológico já começou. E o mais curioso é que quase ninguém percebe. Mas quem domina esse momento, domina tudo. Você não precisa falar para ser ouvido. Não precisa gritar para ser temido. Nem se explicar para ser compreendido. Um único olhar, firme, calculado, controlado, pode fazer mais do que um parágrafo inteiro de justificativas. A maioria das pessoas subestima o impacto do olhar. Acham que é apenas parte da comunicação não verbal. Acham que olhar nos olhos é apenas uma questão de respeito ou educação. Mas há uma camada mais profunda. O olhar é leitura e imposição ao mesmo tempo. É tanto observação quanto comando. Primeiro, vamos falar sobre observar.
Não se trata de simplesmente encarar alguém, mas de ler o comportamento de forma ativa e detalhada. O olhar de um manipulador atento nunca está à toa. Ele examina sem parecer invasivo, repara sem parecer distraído, capta microexpressões, hesitações, movimentos mínimos que entregam o estado emocional do outro. Uma pupila dilatada, um desvio de olhar, um piscar acelerado. Cada micro detalhe é um dado. Esse tipo de leitura silenciosa permite que você ajuste sua postura, sua energia, sua resposta ou sua ausência de resposta com máxima precisão. É como jogar pôquer com as cartas viradas do adversário visíveis. O outro acha que você está apenas presente, mas você já está um passo à frente, porque o corpo revela o que a boca tenta esconder. Agora vamos inverter o papel. Em vez de observar, você é quem emite o olhar estratégico. Um olhar sustentado transmite domínio. Não é o olhar agressivo de predador, mas o olhar calmo e impassível que parece dizer: estou vendo tudo e não tenho pressa. Esse tipo de olhar desconstrói defesas, cria desconforto e, principalmente, quebra o script social comum. Imagine alguém esperando que você reaja com indignação. Mas em vez disso, você apenas observa, longamente, sem pressa, sem baixar os olhos. O outro começa a se justificar, a se corrigir, a se enroscar nas próprias palavras. Você não disse uma só sílaba, mas já dominou o ambiente. Esse é o poder do olhar que desconstrói. Ele desmonta o outro por dentro, porque o coloca diante de um espelho que ele não sabe interpretar. Sabe por que o olhar funciona tão bem como ferramenta de manipulação? Porque o ser humano não sabe lidar bem com o desconforto emocional. E o olhar direto, sustentado, especialmente em situações ambíguas, cria esse desconforto. Ele expõe, ele desafia. Ele convida o outro a preencher o silêncio com interpretações, inseguranças e defesas desnecessárias. Quer um exemplo clássico? Em interrogatórios policiais, o silêncio e o olhar fixo são técnicas comuns para fazer o suspeito quebrar. O agente simplesmente cala e olha, firme, longo, sem emoção. O suspeito, desconfortável, começa a preencher o espaço com justificativas, contradições ou sinais de culpa. O olhar não acusou, não julgou, só existiu. E isso bastou. Na vida cotidiana, isso se repete com quem sabe usar essa ferramenta. Um chefe, um parceiro, uma figura de autoridade. Um olhar pode dizer, eu sei, sem nunca verbalizar. E pior, pode dizer, eu estou esperando que você se entregue. E muitas vezes, o outro realmente se entrega. Um erro comum é achar que o olhar só tem poder quando é agressivo. Mas não. O verdadeiro poder está na ambiguidade contida. Um olhar firme, mas não hostil. Atento, mas não ansioso. Vagamente irônico, talvez. Levemente distante. Incompleto. Esse tipo de olhar provoca o outro sem declarar guerra. Ele desperta dúvida. Será que estou sendo julgado? Será que fui descoberto? Será que ele sabe mais do que está mostrando? E a dúvida, mais uma vez, corrói. Leva o outro a se comportar de forma defensiva, a recuar, a se revelar sem perceber. Essa é uma técnica muito comum em ambientes de poder informal. Salas de reuniões, negociações, disputas pessoais. Quem domina o olhar não precisa levantar o tom. A autoridade vem da postura, da segurança e da gestão do tempo visual. Quem controla o tempo do olhar, quem decide quando sustentar e quando desviar, controla o ritmo emocional da conversa. E há ainda outra face desse jogo. Não olhar também é olhar. Em certos momentos, evitar o contato visual de forma intencional pode ter um impacto ainda mais devastador do que sustentar o olhar. Quando alguém espera ser visto e você não olha, isso é percebido como rejeição, como desprezo.
como invalidação total. É a técnica da ausência visual. O outro está ali, mas você age como se não estivesse. É como um banimento simbólico. Você não precisou dizer nada ofensivo, mas o fato de não olhar já comunicou o suficiente. Essa técnica é usada por pessoas frias, estrategistas, calculistas. Não olhar pode ser um gesto cruel e, exatamente por isso, eficaz. Imagine um ambiente corporativo, uma reunião tensa. Um executivo entra em silêncio, caminha até o centro da sala, não cumprimenta ninguém. Senta-se, olha em volta, fixa o olhar por alguns segundos em cada pessoa, sem sorrir, sem piscar demais. Não diz uma única palavra por 2 minutos inteiros. O ambiente, antes barulhento, mergulha num silêncio absoluto. Quando ele finalmente fala, sua voz é baixa, sem pressa, sem volume, mas tudo o que ele diz é escutado com atenção máxima. Ele não gritou, não impôs. Ele comandou o ambiente com o olhar. Não foi o que ele disse, foi como ele olhou antes de dizer. Esse é o tipo de presença que você pode construir, se entender que o olhar não é uma consequência da fala. Ele é o começo de tudo. Como aplicar isso na vida real? Quer usar o olhar como estratégia maquiavélica? Aqui vão princípios práticos. Olhe mais do que fala. Observe, analise, repare em expressões, ritmos, tensões. O outro está sempre revelando algo. Sustente o olhar com calma. Não com raiva, não com pressa. Um olhar neutro e longo é mais eficaz do que um olhar furioso. Controle seus olhos em momentos-chave. Ao receber uma crítica, evite desviar. Ao fazer uma acusação, olhe com pausa. Ao ser desafiado, segure o olhar sem tensão. Use o desvio estratégico. Em certos momentos, escolha não olhar. Use essa ausência como forma de punir, desestabilizar ou proteger sua posição. Nunca reaja de forma óbvia. Se o outro te encarar esperando resposta, responda com neutralidade. Lembre-se, quem reage demais, entrega demais. Você percebeu? Até agora não dissemos uma única palavra. E mesmo assim, nesse jogo silencioso, já manipulamos, desestabilizamos, seduzimos, confundimos. Usamos o silêncio como lâmina e o olhar como mira. Mas há uma terceira arma invisível ainda mais poderosa, a ausência. Não o silêncio, não o olhar, mas o simples fato de sumir, de desaparecer na hora certa e fazer com que sua ausência fale mais alto do que qualquer presença poderia falar. É isso que vamos explorar a seguir. A ausência que pressiona, desaparecer para se tornar indispensável. Nada assusta mais o ser humano do que perder aquilo que já dava como garantido. A ausência, quando usada com precisão, é uma forma silenciosa e impiedosa de dominação. Porque ela não avisa, não se justifica, não dá sinais de retorno. Ela simplesmente acontece e, de repente, aquilo que estava ali, constante, presente, disponível, some. E o vazio que fica não é neutro. É um vazio que pressiona. Um silêncio que grita. Uma ausência que se transforma em presença absoluta dentro da mente do outro. É curioso como o cérebro lida com o desaparecimento. Quando alguém se afasta sem explicação, nossa primeira reação não é aceitação. É ansiedade. Tentamos encontrar motivos, preenchemos lacunas, reviramos lembranças tentando entender em que momento perdemos o controle. A ausência, ao contrário da presença, não pode ser controlada, nem questionada diretamente. Ela paira. Ela domina o espaço mental como uma névoa que se espalha sem que possamos impedir. E quanto mais você tenta dissipá-la, mais ela se instala. Desaparecer não significa fugir. Não é sobre se esconder por covardia ou evitar responsabilidades. É sobre dominar o tempo. É sobre saber exatamente quando se retirar para que a sua falta se torne insuportável. Porque há uma diferença entre sumir por fraqueza e sumir por cálculo. O primeiro é um pedido de socorro. O segundo,
um movimento estratégico. Imagine uma relação, qualquer uma, pessoal, profissional, emocional, tudo vai bem. A outra pessoa se acostuma com sua presença. Te espera, te lê, te entende. A previsibilidade gera conforto, mas também gera descuido. Quando você some, esse ciclo se quebra. E quando o outro espera uma resposta e ela não vem, espera uma reação e ela não chega, espera sua presença e encontra apenas o vácuo. Algo começa a ruir por dentro. E o mais perigoso é que essa ausência não tem forma, nem explicação. Ela é só uma dúvida, uma que se multiplica a cada hora, a cada dia. Muitas vezes, não é a presença que constrói poder, mas a falta dela. Presença demais banaliza. Ausência controlada valoriza. É por isso que quem sabe a hora certa de sumir e a hora certa de voltar nunca é esquecido. Porque ativa no outro uma tensão constante, uma espécie de dependência emocional disfarçada de saudade. Não é saudade de verdade, é abstinência. Porque quando você desaparece de forma estratégica, não é apenas a sua presença que se perde. É o que você representava na mente do outro. E o que você representava começa a crescer, a ganhar contornos exagerados, a virar uma obsessão. Na lógica maquiavélica, não há espaço para o sentimentalismo gratuito. Tudo é movimento. Tudo é cálculo. E desaparecer, às vezes, é o único movimento capaz de tirar o outro do eixo. Porque enquanto você está presente, por mais forte que seja, o outro pode se proteger, se preparar, criar defesas. Mas quando você some, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é uma das formas mais sofisticadas de poder. O que a ausência faz na prática é quebrar o controle do outro sobre você. Enquanto você está disponível, previsível, constante, o outro pode medir suas reações, prever seus próximos passos, se posicionar em relação a você. Mas quando você some, sem aviso, sem escândalo, sem desculpa, você rompe o mapa. O outro não sabe mais onde você está. E não saber onde alguém está é, em si, uma forma de perda de controle. Quantas vezes alguém te procurou, não porque realmente precisava de você, mas porque não suportava não saber onde você estava? Quantas vezes uma mensagem foi enviada, não por afeto, mas por medo? Medo de ter perdido espaço. Medo de não estar mais no centro da sua atenção. Medo de que sua ausência significasse uma decisão. Esse tipo de desaparecimento tem um nome silencioso: pressão indireta. Você não exige nada, não cobra nada, não ataca, só some. E mesmo assim, obriga o outro a se mover. E quanto mais o outro se move em sua direção, mais você confirma o poder da sua ausência. Porque a mente humana é viciada em presença. E toda quebra desse vício gera fissura. E toda fissura abre espaço para manipulação. Agora, claro, sumir por sumir não tem efeito algum. A ausência só pressiona quando há, antes dela, uma presença marcante. Uma presença que ocupou espaço, que construiu significado, que gerou dependência. Por isso, desaparecer do nada, sem ter construído nada antes, é apenas desaparecer. Mas sumir no auge da atenção, sumir no momento em que o outro mais espera você, é criar um buraco. Um buraco que o outro tenta tapar com hipóteses, culpas e fantasmas. A ausência certa, no momento certo, pode gerar mais impacto do que qualquer discurso. Porque ela obriga o outro a conversar sozinho, a relembrar momentos, a projetar intenções, a interpretar sinais antigos com uma nova ótica. Tudo vira símbolo, tudo vira pergunta. E onde há perguntas sem resposta, há desgaste, há ansiedade e, pouco a pouco, a submissão. Talvez você já tenha passado por isso, do outro lado. Talvez alguém tenha sumido de forma fria, estratégica, calculada.
E talvez você tenha sentido essa pressão invisível, esse incômodo que não se explica, essa vontade de reatar, não por amor, mas por medo do vazio. É exatamente esse o ponto. A ausência bem construída gera uma forma sofisticada de dominação, porque se infiltra na parte mais vulnerável do outro, a necessidade de controle. Na arte da manipulação sutil, desaparecer é como tirar uma peça-chave de uma estrutura emocional. Tudo pode parecer estável por fora, mas por dentro já está ruindo. Porque o que mantém o equilíbrio entre duas pessoas muitas vezes não é o amor, o respeito ou a lógica, é o ritmo. E quem controla o ritmo, controla o vínculo. Quando você some, você quebra esse ritmo. E agora, o outro dança no seu tempo, se inquieta, se esforça, se posiciona. E se você souber voltar no momento certo, volta maior do que era antes. Volta com presença amplificada. Porque agora, tudo que era seu virou falta. E tudo que é falta vira urgência. Sumir, portanto, é fazer com que a sua ausência se torne mais barulhenta do que sua presença. É deixar o eco de quem você foi se multiplicar até o outro não conseguir mais ignorar. E quando isso acontece, quando o outro finalmente percebe que não pode mais te ler, nem prever, nem encontrar, ele começa a ceder. E você começa a dominar. Mas essa técnica exige precisão. Sumir cedo demais ou por tempo demais pode te apagar. Sumir no tempo certo e por tempo exato pode te eternizar. Porque o desaparecimento não é sobre distância, é sobre marca. E quem sabe desaparecer deixando marca, nunca deixa de existir. E é aí que entramos no próximo nível. Porque depois de calar, depois de olhar, depois de desaparecer, vem uma estratégia ainda mais refinada. A arte de ser ambíguo, de nunca ser completamente claro, de gerar múltiplas interpretações. E assim, fazer com que o outro viva em estado constante de dúvida. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. Como a ambiguidade pode se tornar o disfarce mais perigoso da manipulação silenciosa. Nada prende mais uma mente do que aquilo que ela não consegue decifrar por completo. O ser humano é movido por significados. Ele quer entender, quer catalogar, quer rotular. Ele precisa saber com quem está lidando, o que está sendo dito, o que cada gesto representa. Mas quando essa clareza não vem, quando a comunicação escorrega por entre os dedos, nasce um tipo muito específico de fascínio. A obsessão por tentar entender. A ambiguidade é uma arte perigosa. É andar na fronteira entre a transparência e o enigma. É dizer algo que pode ser interpretado de 2 ou 10 formas diferentes. É sorrir sem confirmar se foi deboche ou gentileza. É fazer um gesto de aproximação, que também pode ser um convite à distância. É oferecer respostas que respondem, que ao mesmo tempo abrem novas perguntas. Quem domina essa habilidade não precisa mentir. E esse é o ponto central. A ambiguidade não mente. Ela deixa a verdade inteira nas mãos de quem observa. E na maioria das vezes, quem observa, interpreta de acordo com os próprios desejos, medos e fantasmas. E isso é tudo o que você precisa. Porque quando o outro começa a projetar significados, você não está mais no controle da conversa. Você está no controle da narrativa interna dele. Imagine a seguinte cena. Alguém te confronta, exige uma explicação, quer saber o que você realmente quis dizer. E você responde com um meio sorriso, pode ser, que não confirma nem nega, um olhar que parece tanto cúmplice quanto indiferente. Essa resposta, por mais simples que pareça, tem o poder de paralisar o outro, porque o cérebro quer certeza, mas você não oferece. E é essa falta de solidez que faz a mente do outro girar em círculos. A ambiguidade cria ruído. E no ruído, você desaparece como um alvo fixo.
Você vira um reflexo, um espelho deformado. Ninguém consegue apontar exatamente onde você está. E isso dá a você uma liberdade brutal, a de ser tudo e nada ao mesmo tempo. A de não se comprometer, não se expor, não se submeter a rótulos que limitem seus próximos movimentos. A genialidade da ambiguidade está exatamente aí. Você não precisa se esconder. Você só precisa não se revelar por completo. Deixar pontas soltas, lacunas abertas, meias palavras que geram interpretações conflitantes. Isso não é descuido. Isso é estratégia. Porque enquanto o outro está ocupado tentando te entender, ele está vulnerável. Ele está envolvido. Ele está emocionalmente exposto. Pessoas ambíguas criam um tipo muito específico de atração. Não é afeto, não é confiança, é curiosidade misturada com tensão. Elas nunca entregam o jogo por inteiro. Elas flutuam entre a presença e o mistério. E isso cria um desequilíbrio emocional poderoso, porque o outro nunca sabe exatamente onde pisa. E por isso pisa com cuidado. Anda em ovos, reage mais do que age. E quanto mais o outro reage, mais você comanda. Ser ambíguo não é ser falso. Não é dizer uma coisa querendo outra. É dizer algo que permite múltiplas leituras. É deixar que o outro complete a frase com o que mais o atormenta, ou com o que mais deseja. Ambos os caminhos servem ao mesmo propósito: entregar a você o controle da imaginação alheia. A ambiguidade é uma névoa, e como toda névoa, ela não impede a visão. Ela apenas distorce o suficiente para que o outro enxergue o que quer, ou pior, o que teme. E quanto mais ele tenta dissipar essa névoa, mais você ganha tempo. Porque quem tenta esclarecer demais, se apressa. E quem se apressa, se revela. Enquanto isso, você permanece confortável na sua zona cinzenta, de onde observa tudo sem se comprometer com nada. Esse tipo de comunicação é usado por líderes que precisam manter o controle emocional de seus seguidores. Por chefes que não querem se comprometer com decisões diretas. Por parceiros que querem manter o outro emocionalmente dependente. Por estrategistas que sabem que o enigma, às vezes, prende mais do que a certeza. Afinal, o que aprisiona alguém não é a realidade. É a dúvida. A dúvida do que você quis dizer. Do que você realmente sente. Do que está por trás daquele gesto. A dúvida se você é ameaça ou refúgio. Se está perto ou longe. Se está jogando ou se está sendo genuíno. É isso que faz o outro se perder. Porque o ser humano não sabe viver em paz com o talvez. Ele precisa saber, mas você não deixa. E ao não deixar, você o mantém girando em torno da sua sombra. Preso a versões, escravo de suposições. Talvez a maior crueldade da ambiguidade seja essa. Ela não impõe, não força, não ameaça. Ela apenas permite. Permite que o outro se destrua, tentando entender o que, na verdade, nunca foi dito. Permite que a imaginação do outro trabalhe contra ele. Permite que ele, pouco a pouco, entregue o que tem de mais valioso: o controle da própria percepção. Não é coincidência que, muitas vezes, quando alguém finalmente se revela por completo, o encanto acaba. Porque a clareza traz alívio, mas também traz fim. A ambiguidade, por outro lado, estica o tempo, prolonga o vínculo, alimenta a tensão. Mas atenção, não se trata de ser vago o tempo todo. Isso enfraquece. A ambiguidade estratégica exige inteligência, timing e controle emocional. É preciso saber quando deixar claro e quando deixar em aberto. Saber quando falar e quando dizer algo que parece uma coisa, mas também pode ser outra. Essa é a verdadeira linguagem dos que não precisam gritar. Eles falam, mas deixam a dúvida no ar. E é essa dúvida que conduz o outro, como um cão no encalço de um cheiro que nunca se materializa. Você não está enganando.
Está apenas dando espaço para o outro se enganar por vontade própria. Porque quem quer muito acreditar, aceita qualquer interpretação que alivie o desconforto. E quem quer desesperadamente entender, se prende a qualquer detalhe ambíguo como se fosse uma verdade absoluta. E nesse estado, o outro já não está mais com você. Está preso dentro da própria mente, tentando escapar de perguntas que você nunca respondeu. Mas o mais impactante ainda está por vir. Porque se o silêncio desconcerta, se o olhar domina, se a ausência vicia e se a ambiguidade aprisiona, há uma técnica que amplifica tudo isso ao extremo. Uma técnica onde você não diz nada, não ameaça, não confronta, apenas imita. Sim, o próximo passo é o espelho invertido. Refletir o outro de forma tão sutil que ele comece a duvidar da própria identidade. Existe uma estratégia que à primeira vista parece passiva. Você não ataca, não se impõe, não contradiz. Você apenas copia, mas não como um papagaio ingênuo. Você copia com intenção, com cálculo, e o resultado, aos poucos, é devastador. Porque a cópia bem feita é o maior roubo que se pode cometer. O roubo da identidade do outro. O ser humano se sente confortável quando percebe diferença. Quando o outro reage de forma distinta, há contraste. E no contraste existe controle. Eu sou assim, ele é assado. Mas quando a sua reação é idêntica à do outro, quando você o espelha com precisão, surge algo desconcertante. O outro começa a se ver em você. E o que deveria gerar conexão começa a gerar confusão. Porque o reflexo que você oferece não é um reflexo neutro. É um espelho torto. Você devolve ao outro os gestos, tons, palavras e atitudes dele, mas com um leve atraso, com uma leve distorção, como se estivesse dizendo silenciosamente: "Está vendo como você mesmo é absurdo?" É um tipo de manipulação que se sustenta sem confronto. Você apenas acompanha. O outro fala rápido, você responde no mesmo ritmo. O outro cruza os braços, você cruza também. O outro ironiza, você responde com a mesma moeda. No começo ele acha familiar, depois incômodo. Porque percebe, sem conseguir nomear, que está sendo imitado. E ninguém gosta de ser imitado em suas falhas. Essa técnica é usada por interrogadores experientes, por jogadores de pôquer, por manipuladores emocionais. É a arte de fazer o outro se observar através de você, sem que você diga uma palavra sobre ele, apenas sendo o que ele é, mas num espelho levemente sujo, onde ele vê a si mesmo com desconforto. E o mais interessante? Isso começa com detalhes minúsculos. Uma entonação parecida, um gesto repetido, uma frase devolvida com a mesma estrutura. A repetição cria desconforto, não pela semelhança, mas porque rouba a originalidade. Você se apropria da linguagem do outro, se apropria dos códigos, das reações, das estratégias. E quando ele tenta subir um tom, você sobe também. Quando ele tenta diminuir, você recua do mesmo jeito. E aí, algo se quebra. Ele não sabe mais se está conduzindo ou sendo conduzido. A mente humana detesta o espelho invertido, porque ele não devolve a imagem idealizada que a pessoa tem de si mesma. Devolve o que ela é. E pior ainda, mostra que você pode ser ela, melhor do que ela mesma. Em relacionamentos, essa técnica pode levar alguém à beira do colapso emocional, principalmente quando usada em momentos de conflito. Se a pessoa dramatiza, você dramatiza de volta. Se ela joga indiretas, você responde com indiretas ainda mais afiadas. Se ela some, você desaparece também, sem reclamar, sem exigir nada. Apenas reflete. O impacto é brutal. Porque o outro percebe que não tem mais efeito sobre você, que qualquer movimento emocional que ele faça será devolvido. E aí, ele se sente engolido por si mesmo. Mas há uma versão ainda mais cruel do espelho.
a que copia os momentos de carinho, de vulnerabilidade, de aproximação, apenas para gerar dependência. Você entra na sintonia do outro com exatidão. Mostra que compreende, que sente, que se conecta. Tudo no mesmo tom, no mesmo tempo. E depois, quebra o ciclo, se afasta, silencia, some. A quebra abrupta depois da imitação emocional cria uma lacuna tão intensa que o outro passa dias tentando entender onde foi que ele perdeu o controle. E ele não percebe que nunca teve. Você nunca prometeu nada. Só refletiu. Só acompanhou. Só dançou o ritmo dele. E foi isso que o fez acreditar que havia algo sólido ali. Acreditar que vocês estavam na mesma frequência. Mas não estavam. Você só aprendeu a imitar o som. Como um eco. Como uma armadilha. Como uma ilusão. Porque no fundo, o espelho não é um gesto de empatia. É uma tomada de poder. A manipulação nesse ponto se torna quase invisível, porque você não faz nada que possa ser acusado. Nenhuma ofensa, nenhuma ameaça, nenhuma palavra fora do lugar. Tudo o que você faz é repetir. Mas cada repetição enfraquece o outro um pouco mais, porque ele perde a referência de si mesmo. Começa a duvidar das próprias reações. Se pergunta: sou eu quem está exagerando? Ou ele está apenas refletindo o que eu faço? E quando alguém começa a se perguntar isso, já está completamente vulnerável, porque não há mais certeza, não há mais controle da narrativa. A grande sacada dessa técnica é que ela não impõe uma nova história. Ela desconstrói a do outro. Não cria uma nova estrutura, apenas desmancha a original. Você entra no sistema emocional da pessoa, como um vírus que se disfarça de parte do código. E, uma vez lá dentro, começa a devolver cada linha com pequenas distorções, até que o sistema entre em colapso. E isso sem levantar a voz, sem sair do tom, sem sequer mudar de expressão. Tudo acontece em silêncio, no subtexto, na repetição quase imperceptível. Mas o efeito é real e profundo. Se você quer fazer alguém se perder, comece refletindo exatamente o que ele é, com calma, sem pressa, e depois distorça um pouco, só um pouco. O suficiente para que ele comece a se perguntar: será que sou eu que estou vendo errado? E a partir daí, o jogo está ganho. Porque a mente que duvida da própria percepção se entrega completamente à percepção do outro. Mas há um estágio ainda mais refinado dessa manipulação. Um movimento quase invisível que exige disciplina absoluta. Não se trata de copiar o outro, nem de desaparecer, nem de dizer coisa alguma. Se trata de saber exatamente quando estar presente e quando não. Saber onde colocar sua energia, quando aparecer e quando deixar o outro sentindo sua falta sem motivo. No próximo passo, vamos entrar na arte da presença seletiva, a técnica sutil de estar onde importa e sumir onde pesa. Presença é poder, mas nem toda presença tem o mesmo valor. Existe a presença que sufoca e a presença que encanta. A que se impõe pela constância e a que domina pela raridade. Em um mundo onde todo mundo quer marcar território, onde as pessoas acham que precisam estar sempre disponíveis, sempre presentes, sempre visíveis, quem domina o jogo é aquele que sabe não estar, que escolhe onde se coloca, que valoriza a própria presença como se fosse uma moeda rara, e por isso, cada aparição tem impacto, cada gesto tem peso, cada presença, valor. A lógica da presença seletiva começa com um entendimento básico. O ser humano se acostuma com tudo que é constante. Mesmo o extraordinário, quando repetido sem critério, vira ruído de fundo. Um elogio diário perde o efeito. Uma presença ininterrupta se torna invisível. Uma disponibilidade permanente se torna irrelevante. O que prende não é a frequência, é o contraste. A presença seletiva parte disso. Você não aparece sempre.
Aparece quando importa. Você não responde no impulso, responde no tempo que impõe respeito. Você não se mostra para qualquer um, só para quem realmente está observando. E o resultado? O outro começa a perceber que sua presença tem valor, não porque você diz que vale muito, mas porque ela escapa. Ela é rara. E tudo que é raro é temido. Você já deve ter notado isso em certos ambientes. Pessoas que falam pouco, mas quando falam, todos escutam. Que aparecem pouco, mas quando aparecem, mudam o clima da sala. Que não estão sempre disponíveis e exatamente por isso, todo mundo quer um pedaço. Elas dominam sem fazer esforço visível. Elas controlam o espaço pelo simples fato de saber quando e onde ocupar esse espaço. Mas atenção, presença seletiva não é ausência preguiçosa. Não é se esconder por insegurança. Não é fuga, é domínio. Domínio do próprio tempo, da própria energia, da própria atenção. É entender que você não precisa estar em todo lugar. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com a postura certa. E o mais interessante é que muitas vezes a sua ausência diz mais do que sua presença jamais diria. Quando alguém espera você em um momento específico e você não vai, isso não é uma falha, é uma mensagem. Uma mensagem que grita: eu decido onde coloco minha energia. E isso desestabiliza. Porque todos estão acostumados com o sim automático, com o pode contar comigo sempre, com o estou aqui se precisar. Mas quando você quebra essa lógica, você vira exceção. E exceções não são esquecidas. Há um tipo de manipulação que acontece nesse ponto. Você oferece sua presença em momentos estratégicos, entrega atenção, presença, brilho. Faz o outro sentir o gosto da sua companhia. E então, corta, se afasta, volta para o seu eixo e quando retorna, vem maior do que era antes. Porque nesse intervalo, o outro não teve apenas saudade, teve ausência com contraste, teve silêncio cheio de significado. Teve tempo suficiente para comparar sua presença com tudo mais ao redor e perceber que nada se compara. Isso vale para relações pessoais, profissionais, sociais. Quem está em todo lugar ao mesmo tempo acaba sendo tratado como pano de fundo. Quem aparece pouco, mas com intensidade, vira centro, vira referência, vira lembrança duradoura. E veja, você não precisa fazer grandes entradas, não precisa ser a pessoa mais barulhenta da sala. Às vezes basta estar no lugar certo, no momento exato, com uma presença silenciosa, observadora, firme. Basta saber calar quando todos falam, olhar quando todos desviam, sair quando todos querem que você fique. Isso por si só já muda a dinâmica. A presença seletiva também tem um efeito colateral poderosíssimo. Ela gera antecipação. As pessoas passam a se perguntar: será que ele vem? Será que ela vai aparecer hoje? O que será que ele vai pensar disso? Mesmo quando você não está lá, seu nome está. Sua energia circula. Você vira referência mesmo na ausência, porque ela é estratégica, não acidental. E então, quando você aparece, o impacto é redobrado. Você entra numa sala e sua chegada muda o ar, porque não é qualquer um que está chegando, é você. E você não aparece à toa. Você não está lá para se preencher. Está para transbordar. E todo mundo percebe. Talvez não saibam explicar o porquê, mas sentem. Sentem que você é diferente. Sentem que sua presença carrega intenção. Que você não está ali por necessidade, está por escolha. E quem escolhe onde está, passa a ser escolhido também. Porque escassez gera desejo. E a escassez da sua atenção, da sua presença, da sua participação, transforma você em valor. Talvez seja isso que tantas pessoas confundem. Acham que precisam estar o tempo todo para serem importantes. Mas quanto mais você se faz presente por carência, mais você reforça sua dispensabilidade. E quanto mais você se retira com consciência,
mais você se valoriza sem dizer uma palavra. Presença seletiva é a arte de deixar saudade antes mesmo de ir embora. É saber sair no ponto exato em que você ainda faz falta, mas já deixou marca. É escolher não insistir, não se explicar, não se oferecer demais. É transformar cada presença em uma experiência. E talvez o mais fascinante dessa técnica seja que ela não exige nenhum talento especial, nenhuma manipulação explícita, nenhuma mentira. Basta ter coragem de não estar, de não responder, de não aparecer, até que o momento seja seu. E aí, quando for, você entra com tudo. Mas o que acontece quando você combina o silêncio, o olhar, a ausência, o espelho e a presença seletiva? O que acontece quando todos esses movimentos constroem uma presença tão densa, tão estratégica, que você não precisa mais dizer nada para controlar alguém? A resposta vem agora. Porque no ápice desse jogo, quando você já dominou o espaço emocional do outro, o silêncio deixa de ser uma ferramenta e se torna um trono. É sobre isso que falaremos a seguir, o silêncio final. Quando o não dito vira controle emocional absoluto. Quando o silêncio se instala como linguagem principal, tudo ao redor precisa se reorganizar. A ausência de fala deixa de ser uma pausa e se torna presença. Uma presença pesada, densa, quase sufocante. E o outro sente. Não entende, mas sente. Porque o silêncio verdadeiro não é vazio. É cheio. Cheio de intenção, de mensagem, de significado oculto. Ele ocupa o espaço como uma voz muda que grita sem som. Você sabe que chegou nesse ponto quando não precisa mais reagir a provocações, nem explicar suas decisões, nem justificar seus sumiços, nem responder a indiretas. Você apenas observa. Você apenas sustenta. Você apenas permanece em silêncio e, mesmo assim, comanda. Porque o outro já não escuta mais o que você diz. Ele escuta o que você não diz. E o que você não diz vira o centro da obsessão. Esse é o ápice da manipulação silenciosa. Quando a sua ausência de resposta começa a gritar dentro da cabeça do outro. Quando ele acorda pensando no porquê da sua ausência, vai dormir revisando conversas passadas, repassa cada gesto tentando entender onde foi que perdeu o controle. E tudo isso acontece sem você mover um músculo. Você está ali, ou talvez não esteja. Tanto faz. Porque agora, o que te representa não é mais sua fala, seu gesto ou sua presença física. É o efeito psicológico acumulado de tudo que você não falou, não reagiu, não explicou. O outro vive tentando fechar uma conta que nunca bate. Uma equação emocional sem resposta. E isso o corrói. Lentamente. Profundamente. É nessa etapa que o jogo se inverte por completo. Porque antes você precisava aplicar técnicas, agora você só precisa existir. Ou melhor, deixar que o rastro da sua existência continue trabalhando por você. Você virou um símbolo, e símbolos não precisam se justificar. O silêncio final é cruel, porque ele simula paz. Do lado de fora, tudo parece calmo. Não há conflito, não há briga, não há palavras duras, mas por dentro, o outro está sendo triturado pelo barulho da própria dúvida. Ele tenta provocar reação, mas você não reage. Ele tenta reconectar, mas você não entrega. Ele tenta decifrar, mas você não se revela. E cada tentativa frustrada só aprofunda o abismo. É nesse abismo que nasce a submissão. Porque a mente que não encontra resposta, busca alívio. E quando não encontra alívio, aceita qualquer coisa. Aceita concessões, aceita culpa, aceita inferioridade. Só para tentar reconquistar alguma estabilidade emocional. Só para tentar fazer você falar, olhar, reaparecer. Mas você não precisa. O seu silêncio já está fazendo o trabalho por você. E veja, esse silêncio não é desprezo, não é grosseria, não é desinteresse. É um domínio emocional que você construiu com disciplina,
estratégia e controle. Você foi retirando sua fala aos poucos. Foi dosando sua presença. Foi criando zonas cinzentas. Foi deixando rastros ambíguos. Até que, um dia, o outro percebeu. Tudo o que resta é o seu silêncio. Um silêncio que não é passivo. Pelo contrário, é ativo. É um campo de força invisível, onde toda tentativa de aproximação bate e volta, onde cada palavra dita pelo outro se perde no eco de uma ausência que nunca se explica, onde cada gesto seu, por menor que seja, ganha o peso de uma decisão final. E nesse ponto, você se torna intocável, porque não há mais acesso. O jogo está trancado, e você tem a chave. O silêncio final é o estágio em que você já não precisa mais manipular, porque o outro faz isso sozinho. Ele se acusa, ele se desculpa, ele se convence, ele se enfraquece. Você não impôs nada, apenas se retirou emocionalmente. E a ausência dessa conexão virou cárcere. E por mais paradoxal que pareça, é nesse exato momento, no auge do seu silêncio, que o outro mais deseja te ouvir. Não para resolver o conflito, mas para quebrar o feitiço. Porque esse silêncio virou um feitiço. E enquanto ele durar, o outro estará preso. Não a você, mas a imagem que criou de você. A dúvida que você plantou. A presença que você levou embora. Algumas pessoas levam dias para sair disso. Outras, anos. Algumas nunca saem. Porque você virou uma pergunta que nunca teve resposta. E poucas coisas prendem tanto quanto isso. O silêncio final não é o fim. Ele é a porta. A porta para o controle absoluto. Não de forma declarada, visível, grosseira, mas de forma simbólica, emocional, profunda. Quem chega nesse ponto já entendeu o mais importante. Não se domina alguém pelo que se diz, mas pelo que se retém. Você reteve sua fala, seu gesto, seu olhar, sua explicação. E por isso se tornou inesquecível. Agora, a pergunta não é mais o que você vai dizer. Será que algum dia você ainda vai dizer algo? E enquanto essa dúvida existir, o jogo continua sendo seu. Mas claro, tudo isso só funciona quando existe inteligência, frieza e, principalmente, uma compreensão brutal da psique humana. Porque a manipulação silenciosa não é para amadores. É para aqueles que conseguem ser ausentes de corpo e, ainda assim, presentes na mente. Se esse conteúdo mexeu com você, se alguma parte ficou ecoando aí dentro como um silêncio que não se explica, então agora é sua vez de fazer um movimento. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não por impulso, mas por estratégia. Porque nos próximos vídeos a manipulação vai ainda mais fundo e perder isso seria um erro que você nem perceberia acontecendo.